Ok, ok. Bom, boa noite aí a todos que já chegaram, todas que já chegaram. Vamos dar início à aula. Uma aula hoje, para quem não me conhece, sou o Igor, tá? Mas conhecido como Igor Maurício Carvalho. A Andressa já me conhece, a Karen e a Débora acho que não. Eu resolvi criar esse tema aqui, abordar hoje essa aula, esse tema postura errada, movimento inadequado. São causas ou pioram a dor lombar. Acho que tem um pouco de um certo mistério, um certo mito em cima dessas questões, então vou tentar, da maneira mais breve, mas com bastante informação, elucidar essas questões. Tá ok? Bom, vamos lá. Peraí, que deu algum erro aqui. Acontecendo aqui. Peraí. Beleza, vamos lá. Bom, muito de praxe, importante, apresentação rápida e simples, só para posicionar mais ou menos o porquê que eu estou falando aqui, para não ficarem achando que é um cara louco aí que está falando alguma coisa do nada, tá? Eu sou graduado em licenciatura plena em Educação Física pela Gama Filho, fazendo 20 anos de formado agora no final do ano. Estou graduando em Fisioterapia pela IBMR, aí no final, a Andressa estuda comigo, na minha turma, a gente esteve hoje aí à tarde no estágio atendendo. Sou mestre em Ciências da Reabilitação pela Uniswan. Sou pesquisador colaborador do Laboratório de Desempenho Humano do Programa de Pós-Graduação da Uniswan. E sou idealizador também do projeto Mestre da Coluna, ao qual essa aula de hoje é o pontapé inicial desse projeto, que eu pretendo trazer um pouco, divulgar questões a respeito da tratamento, reabilitação e retreinamento de lesões ligadas à coluna, tá? Baseado numa ótica do que a gente tem de mais moderno, da neurociência do movimento e da neurociência da dor. Tá? Tenho certificação internacional no FMS Level 1 e Level 2, certificação internacional no Anatomy Trains Level 1, tenho certificação em avaliação do movimento pelo Instituto Biodesp aqui do Rio, e hoje atuo como personal trainer com atuação nas áreas de retreinamento de lesão e performance esportiva. Trabalho com alguns atletas amadores e atletas de elite, além de trabalhar com alguns perfis de clientes que me procuram num pós-operatório, ou com dor lombar, dor de joelho. Normalmente me vêm indicados por fisioterapeutas, colegas fisioterapeutas, ou me vêm indicados por médicos mesmo, que são colegas também. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Dor lombar. Para a gente começar a conversar, vamos definir o que é dor lombar. A lombalgia ela é caracterizada por dor ou tensão muscular na região lombopélvica, abaixo do rebordo costal e acima das pregas glúteas inferiores. Ou seja, a região entre a última costela e um pouquinho ali acima da dobrinha, tá ok? Dos glúteos. Perfeito? Ela normalmente ela apresenta de forma que ela se apresenta, desculpe, ela se apresenta de forma em que a gente encontra um prejuízo funcional frequentemente que está associado a uma redução da função tanto da coluna lombar quanto do quadril e redução de função e capacidade por conta do indivíduo, tá? Além dessa apresentação de dor nas mais diversas intensidades. Quanto à prevalência, a dor lombar é um dos problemas de saúde mais comuns que nós temos hoje no mundo. Há uma estimativa que pelo menos 80% das pessoas em todo o mundo já experimentaram ou vão ainda vir a experimentar um episódio de dor lombar. Os adultos em idade ativa são um grupo mais vulnerável, né, principalmente ali entre a faixa de 18 a 45 anos, 50, 45, 50, por serem mais ativos e serem normalmente as pessoas que estão ligadas a questões de maior relação com questões de trabalho, com questão de labor,
tá? Questões laborais. Perfeito? Tranquilo? Bom, quanto aos fatores que levam ao surgimento da dor lombar, a gente tem fatores pessoais como o metabolismo, fatores bioquímicos, fatores físicos e anatômicos, tendências depressivas que também foram identificadas como fatores de risco para lombalgias. Fatores sociais e psicológicos seriam questões como satisfação do trabalho, trabalhar com pesos pesados, trabalhar longos períodos em pé, tarefas repetitivas, que envolvam, por exemplo, flexão para frente do tronco, transporte de mochilas escolares também já foram citadas como fatores de riscos ambientais para a lombalgia. Ok? Bom, provavelmente vocês já ouviram de algum médico, algum fisioterapeuta, algum personal trainer, e provavelmente vocês com certeza ouviram isso inequivocamente, bom, sem nenhum equívoco, da mãe de vocês. Toma cuidado com essa postura, menina. Pô, olha a postura, ajeita a postura. A gente cresceu ouvindo isso, né? Principalmente das nossas mães. Bom, o que a gente tem a respeito da postura? A postura é uma crença comum que a dor na coluna ela pode ser causada por se sentar, ficar em pé, se dobrar incorretamente, assumindo uma postura mais cifótica, né? Ou uma postura um tanto quanto desleixada, que é considerada muitas vezes como incorreta. E apesar de fortes evidências que apoiam essa crença comum, a gente tem uma grande indústria que floresceu por trás dessas que floresceu por trás dessas convicções, dessas crenças, com muitas intervenções, produtos que vão alegar, que vão, como eu vou dizer, alegar e propagar que a postura, corrigir a postura vai prevenir qualquer tipo de episódio de dor. A gente tem, por exemplo, livros, folhetos, cartilhas que são vendidas por inúmeros profissionais, gurus, etc. Nós temos acessórios, desde coletes para melhora da postura, espartilho, coletes para evitar a cifose, como esse daqui do vídeo. A gente tem uma propagação e profusão enorme de técnicas como RPG, técnicas de posturologia e cursos, e tudo isso envolve uma certa questão econômica extremamente importante. Então, de certa forma, é interessante que esse mito fique sempre sendo levado à tona, porque envolve dinheiro e alguém vai estar ganhando com isso, de alguma forma. Bom, diz respeito a essas crenças, os profissionais de saúde e a comunidade em geral acabam concordando que evitar uma flexão de coluna é uma maneira segura de tentar evitar o surgimento de dores lombar, por exemplo, evitar de flexionar a coluna ao sentar ou a flexionar o tronco para buscar um objeto, para pegar uma carga, um peso ou um objeto, por mais leve que seja, no chão. Pacientes e os membros da comunidade em geral, que são assintomáticos, eles são comumente aconselhados a se sentarem eretos, realizar uma tarefa de flexão sempre com a coluna na posição mais neutra possível, evitando uma postura que você flexione a coluna, que você arredonde a coluna lombar, ou seja, procurando buscar uma postura mais natural. É uma postura que levemente lordótica também é comumente identificada como uma posição ideal para se ficar em pé. Então, aquela posição que a gente vê muito ligada a soldado, ligada principalmente a militares, né? Bailarina também normalmente é um exemplo de uma postura considerada como a ser alcançada. A suposição que a gente tem, né, o que essa crença acaba sendo embasada, é que essa manutenção dessa postura vai proteger as estruturas da coluna vertebral, e as crenças posturais provavelmente refletem o fato que sentar, ficar em pé, se dobrar, são frequentemente provocadores de queixas como a dor lombar.
essas posturas que são consideradas como desajeitadas, como relapsas, e o levantamento de peso, também flexionando a coluna, arredondando a lombar, eles podem precipitar episódios de dor lombar aguda em algumas ligações entre levantamento e lesão, né? E algumas ligações entre levantamento e lesão já foram relatadas. Essa crença, ela também está muito envolvida no meio do fitness, né? Em que se propaga sempre a importância de, ao realizar uma tarefa, manter o tronco, sempre os músculos do core sempre contraídos o tempo todo para poder proteger a coluna, manter a coluna estabilizada, né? A gente tem esses padrões de que, por exemplo, uma retroversão de pelve, como aqui na imagem, seria um fator de risco para a coluna lombar, que seria um fator que propagaria o surgimento de novas dores ou abreviaria a saúde da coluna, diminuiria a saúde da coluna, né? E os conselhos dessa forma perfeita que são dados em relação ao treinamento com pesos foram frequentemente aplicados para fora da plataforma de elevação. O que isso quer dizer? Essas crenças de que manter o core sempre contraído, abdômen contraído, a musculatura sempre tensionada nessa região da lombar e do abdômen para poder proteger a coluna, isso saiu além, né? Foi extrapolado para além da questão de realizar atividade de exercício físico. É quase que mandatório realizar esse tipo de contração, ou de contração dos músculos paravertebrais e abdômen frequentemente, quase que o dia todo. Só molhar um pouquinho o bico. Ok? Bom, dando continuidade, né? Pessoas que têm dor lombar, normalmente elas dobram menos a coluna, justamente por essa preocupação de acentuar a dor, piorar a dor, ter um novo episódio de dor, agravar qualquer tipo de diagnóstico que seja talvez atrelado a essa dor, como uma hérnia de disco, uma estenose de coluna lombar, né? Então, elas tendem a evitar flexionar, fazer esse movimento, e normalmente é bem comum, pelos estudos que a gente tem visto, que elas apresentem uma região do core e uma região paravertebral sempre hiperativada. Essa noção que as pessoas com dor lombar devem ter cuidado e proteger a coluna é ainda mais desafiada pela associação de níveis mais altos de medo, de catastrofização, junto com uma redução da autoeficácia do indivíduo e com uma maneira muito cautelosa de se mover, sempre evitando certos movimentos, sempre evitando certas exposições a, por exemplo, pegar cargas ou realizar certas atividades, né, que estariam atreladas ao risco de executar esses movimentos ou adotar uma postura que seria considerada incorreta. Aí a gente fica pensando, bom, mas de onde é que surgiram essas teorias que ficam associando tanto a postura e os movimentos como inadequados? Ou como é que essa causa virou uma causa ou um importante fator de risco, um agravante para um possível surgimento ou agravamento da dor lombar, né? Basicamente, a gente tem duas formas de entender como é que surgiram essas crenças e essa preocupação com a postura e com certos movimentos, com a proibição da execução de certos movimentos. Primeiro, uma visão biomédica, que é uma visão reducionista, né? Uma visão de, como eu vou dizer, linear, muito de causa e efeito, que é uma visão que, de certa forma, responde muitas questões com relação às questões de saúde. Tá? Por exemplo, se você tem uma gripe, você tem um vírus. Então, a relação a causa da gripe é o vírus. Ok? Se você contraiu um vírus, gripe. Uma outra relação de causa e efeito grande, que foi bem descrita por essa visão, é, por exemplo, a relação de fumar e câncer. Você tem um alto risco, né, de vir a desenvolver câncer de pulmão
se você for um fumante. Tá? Então, a gente tem essa relação de causa e efeito. E uma outra causa para o surgimento, né, o entendimento de que posturas ou certos movimentos seriam prejudiciais é um viés de confirmação por parte dos médicos, dos colegas médicos principalmente, e outros colegas também que são profissionais de primeiro contato. Né? Caso fisioterapeutas também entrariam nessa questão. Como assim um viés de confirmação? Particularmente, eu acredito, e acredito que vocês também acreditem nisso, ninguém procura um consultório médico, vai procurar um consultório de um fisioterapeuta, uma clínica, porque está sem dor. Normalmente ele espera ter o acometimento da dor, quando a gente tem o surgimento da dor, é que a pessoa vai procurar um profissional de saúde. E, normalmente, quando a gente pensa em dor lombar, essas pessoas que vão procurar um profissional de saúde, seja ele o médico, fisioterapeuta, ou até mesmo um profissional de educação física, né, um personal trainer na academia, normalmente ele já vem contando com esse relato de que adotam posturas ruins, que eles flexionam muito o tronco de maneira errada, que flexionam muito o tronco ao fazer algum tipo de carga, ou tem algum trabalho relacionado, né, a movimentos repetitivos e que exigem essa flexão de tronco, algo do gênero, ou que adote uma postura com muita rotação, exija fazer muito movimento de rotação. Então, a gente acaba tendo esse viés de confirmação, né, que a gente chama assim. Isso significa que, por conta de você só encontrar pessoas que lhe procuram, vão atrás de você para ter acesso ao seu serviço, por conta de queixas de dor lombar, você acaba achando que essa questão da postura inadequada e de flexionar o tronco ou qualquer outro tipo de movimento inadequado está diretamente relacionado com o surgimento da dor. Entretanto, como eu disse, é um viés, é um desvio, é um erro, é um viés de confirmação. Por que ele é um viés? Porque as pessoas que se movimentam flexionando o tronco, carregando peso, flexionando o tronco excessivamente, pessoas que adotam postura errada e não sentem dor, não vão procurar um médico. Então, é meio que o paradoxo do cisne negro. É a ideia de que, já que eu nunca vi um cisne negro, eu tenho que pressupor que eles não existem. Tá ok? Tranquilo? Tá dando para entender até aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Diga aí no chat. Tudo tranquilo, gente? Tudo ok? Me dá um feedback. Beleza, obrigado, Débora. Show. Beleza, todo mundo ok? Beleza, então eu vou fechar aqui o chat. Opa, e vamos dar continuidade. Vamos lá. Peraí. Foi. Bom, no que diz respeito, então, à postura adotada, à observação de uma alta prevalência em trabalhadores, principalmente, tá, quando a gente pensa em trabalhadores relacionados a escritório e trabalhadores relacionados a operários de fábrica, operários da construção civil, que normalmente fazem muita repetição, tarefa repetitiva, ou se mantém numa determinada postura por longos horários, por longas horas, trabalhadores de escritório que ficam sentados por muito tempo, e normalmente adotam uma postura que o Suchard, né, o Felipe Suchard, do RPG, normalmente classifica como uma postura em fechamento, né, em que você tem uma hipercifose, uma protração de ombro, né, na frente do computador. Também não é incomum a gente ter agora, atualmente, a associação do text neck, ou seja, a dor no pescoço, cervicalgia associada à questão do celular. Tá? Bom, e com relação já a questões de onde surgiu a ideia de que o levantamento de peso com a coluna flexionada seria perigoso, é que essa ideia foi surgindo de estudos lá nos inícios dos anos, finais dos anos 70, começo dos anos 80, que começou a se verificar, se questionar mais sobre a mecânica da coluna,
mas essas pesquisas foram feitas sempre com modelos cadavéricos, fosse utilizando cadáveres, utilizando de cargas, de pesos e tentando entender o quanto que a coluna seria capaz de suportar de cargas que fossem entregues sobre ela, né? Fossem sobrecarregadas nela. E o que a gente tem, eu não sei vocês, mas a percepção que a gente tem é que eu tenho, pelo menos, e acho que grande parte do mundo, é que, cara, o corpo de um cadáver, o tecido de um cadáver, é completamente diferente do tecido do organismo vivo, né? Esses modelos cadavéricos já apresentam rigor mortis, mesmo que eles sejam um pouco mais maleáveis, por conta de questões químicas, você tem toda uma alteração na bioquímica do tecido, na composição do tecido, seja por formol, por exemplo, entre outros, né, que é o mais conhecido, mas talvez tenham outras químicas que são utilizadas, compostos químicos que são utilizados para manter o corpo, né, o cadáver, que a gente, pelo menos eu, usei para estudar anatomia. Então, esses modelos são um pouco quanto que falaciosos, eles foram extrapolados como sendo uma gente, fugiu a palavra, como é que eu vou dizer? Como se fosse a realidade, né? Como se fosse a mesma, como se fosse pareado ao corpo de um organismo vivo, tá? Um tecido de um organismo vivo. E, assim, outra influência com relação ao aconselhamento do levantamento foram os trabalhos bem mais iniciais com indivíduos em vivo, né? Ou seja, os trabalhos com indivíduos que não eram modelos cadavéricos, obviamente, em que eles fizeram alguns tipos de análise, principalmente análises vetoriais, muito matetizados, ou seja, usando muita matemática, baseado nesses modelos cadavéricos, e que esses modelos acabavam demonstrando que havia uma maior pressão intradiscal na região lombar durante a flexão do tronco para frente ou quando uma carga fosse levantada. Então, começou a surgir essa ideia de, ao levantar uma carga do chão, flexione o seu tronco, faça força com as pernas. Quer dizer, flexione não, mantenha o tronco ereto. Desculpa, né? Mantenha o tronco ereto, flexione as pernas. Flexione o quadril, faça força com os músculos dos membros inferiores e não com a coluna. Tem toda essa mística por trás, baseada em estudos muito iniciais, lá na década de começo da década de 70, meio de década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, que se propagaram ali até os anos 90, mais ou menos. Então, para explicar toda essa parte contextual inicial, existe uma forte crença de que o levantamento de peso, né, o levantamento de cargas com a coluna lombar flexionada, ela tem um papel causal na lombalgia e está diretamente relacionada com erguer objetos pesados ou erguer objetos não tão pesados, mas de maneira repetitiva, e que a lombalgia está relacionada a esse levantamento devido à posição angular, ou seja, questões de cinemática, combinada com as cargas que são exercidas sobre essa coluna, ou seja, a força cinética. Bom, como diz Carl Sagan, na verdade, ele não ele foi, porque ele já morreu, já é falecido. Ele foi um astrofísico importante, um importante propagador do pensamento científico e da ciência. Né? A ausência de evidência não significa evidência de ausência, ou seja, não é porque ninguém bateu no seu consultório, no consultório do médico, que é parceiro seu, ninguém bateu no hospital com dor lombar e atribuindo essa dor a uma má postura ou porque foi levantar um peso, que pessoas que tenham a mesma situação, que vivem a mesma situação, também têm a ausência dessa dor, não tem um quadro assintomático. Bom, antes da gente dar mais início, para a gente aprofundar, a gente precisa definir dor, já que a gente está falando de dor. E é uma coisa que me causa até certo espanto, porque pensando em fisioterapia, que você basicamente trabalha com 90% a 95% dos pacientes que vão te procurar, dos clientes que vão te procurar, são pacientes com queixa de dor. A grande maioria dos profissionais, eles saem da formação, da graduação, sem saber o que é dor, sem saber dizer ou definir o que é dor. Então, eu vou já trazer de cara o que é dor. Definição de dor
Essa definição foi revisada atualmente pela IASP, por uma força-tarefa da IASP 2020, a força-tarefa da Associação Internacional para os Estudos da Dor, IASP. A força-tarefa ela foi capitaneada pelo pesquisador Srinivasa Raja, né? Não sei se meu hindu está bem compreendido, no que eles definiram essa força-tarefa de 2000, que foi de 2018 a 2020, quando foi publicada finalmente essa definição revisada, que a dor ela é uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada ou semelhante a uma lesão tecidual real ou potencial. O que isso significa? Não é porque tem lesão que tem dor. Você pode ter dor sem ter lesão. E você pode não ter lesão, você pode ter lesão e não sentir dor. Tá? A gente pode detectar uma lesão e não necessariamente sentir dor. A maioria dos quadros de hérnia de disco, por exemplo, são assintomáticos. Bom, ainda assim, dentro da dor e pensando nessas três, nessa característica de experiência desagradável, né, semelhante a lesão ou possível risco de lesão, o Melzek e Casey, em 1968, eles que foram os autores de uma das primeiras definições, talvez a primeira definição de dor que veio lá dessa década de 70 pela IASP, eles definiram 3 dimensões da dor que ajudam a gente a entender e explicar, nos ajuda a explicar e entender como é que o cérebro processa os estímulos que vêm da periferia e acabam saindo, sendo um output. Toda dor é uma saída, um output, a dor é uma interpretação de um sinal que veio da periferia, da pele, do membro, dos músculos, para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, nas regiões que formam essas 3 dimensões, esse estímulo ele sai na forma de dor, tá? Essa resposta, esse output. Então, a gente tem 3 dimensões: a dimensão sensório discriminativa, a sensação afetiva, a dimensão afetiva motivacional e a dimensão cognitiva avaliativa. Bom, basicamente, o que é a dimensão sensório discriminativa? Essa dimensão ela tem uma forte relação, ela se relaciona diretamente com o córtex sensório motor primário e secundário e com a região do tálamo. Ela é uma região responsável pela discriminação de aonde está a dor, onde eu sinto a dor, no meu braço, na minha mão, qual é a qualidade dessa dor? É uma dor em choque? É uma dor empontada? É uma dor espalhada? Uma dor irradiada? Né? E qual é a intensidade da dor? E aí a gente vai aplicar as nossas diversas formas de poder entender quanto que tem de codificação de dor. Né? A gente pode utilizar a EVA, pode utilizar o Numerical Pain Scale, né? A escala numérica da dor, entre outras tantas que a gente tem. Verbalizada, muita dor, pouca dor, tá? A escala verbalizada da dor, sinto muita dor, sinto pouca dor, ok? A gente tem uma segunda dimensão afetivo-motivacional, que está relacionada com a região do sistema límbico, o giro cingulado, o fórmix, o núcleo septal, corpo mamilar, a amígdala e a região do hipocampo, e a ínsula anterior, tá? A região da ínsula, principalmente a parte da ínsula anterior. Essa dimensão está relacionada principalmente com a questão da sensação, da emoção, do quanto de como esse indivíduo ele se sente em relação a essa sensação de dor. Ele normalmente vai classificar essa dor, quem sente dor, né? Todos nós sentimos, espero, o que é saudável. Normalmente, quando você já sentiu uma dor, algum episódio doloroso, você classifica a dor como uma dor chata, que dor irritante. Pô, essa dor é nauseante, né? Ou seja, essa questão afetiva,
da dor, como é que eu me sinto em relação a ela, essa questão emocional atribuída à dor. E, por último, a questão cognitiva avaliativa, que a gente tem essa região diretamente envolvida com a região do córtex pré-frontal dorso-medial, a região do córtex cingulado anterior e a região do núcleo accumbens. Essa dimensão cognitiva avaliativa está relacionada com questões de como eu entendo essa dor em termos de probabilidade e expectativa de melhora ou de piora da dor. Então, ela está muito direcionada e é muito modulada pelas experiências anteriores que eu já tive de dor, por exemplo, torcer o tornozelo, é uma situação hipotética, você está andando na rua, você torce o tornozelo num buraco, num piso em falso, né? Tem uma torção ali simples, grau 1, né? Você sente um pouquinho de dor e você tem uma expectativa. Não, normalmente eu já torci antes o pé, então normalmente eu vou ficar de 3 a 7 dias, no máximo 10, uma certa dorzinha no pé, um certo incômodo, né? Essa região, ela também pode ser modulada, essa expectativa, essa questão de avaliar os prognósticos da dor. Quando a gente sente esse quadro doloroso, ela também pode ser, de certa forma, utilizada como referência para essas questões de probabilidade de melhora ou piora, a nossa experiência própria, como eu já disse, mas também a nossa experiência com terceiro. Um amigo com terceiros, né? Um amigo, um parente, por exemplo. É um caso muito relatado, são pacientes, por exemplo, com câncer, né? Que vêm a desenvolver um câncer, e já tiveram casos prévios de câncer na família, de casos de câncer na família, e viram uma pessoa com um caso de câncer na família ter um prognóstico ruim, de muito sofrimento, ver a pessoa definhando na cama, tudo isso tende a criar nela uma sensação de um pior prognóstico, gerar mais medo, gerar um pouquinho mais de angústia com relação a esse prognóstico da doença. Já pessoas que viram um tratamento de terceiros, de um parente, de um amigo, foi extremamente bem sucedido, eles tendem a ter um prognóstico melhor, a fazer uma avaliação melhor daquela situação deles, falar, cara, eu vou ganhar isso, ser mais proativos com relação a essas questões de como ele espera que vai desenvolver a sua doença. A região cognitiva avaliativa, ela é, talvez, dentre essas 3 dimensões, a dimensão mais importante sob certo aspecto. Por quê? Porque a dimensão cognitiva avaliativa, por essa questão de utilizar de experiências posteriores, experiências prévias, posteriores não, desculpa, de experiências prévias e de calcular as probabilidades, ela acaba modulando também as outras 3 dimensões, levando em consideração que essas 3 dimensões elas interagem o tempo todo. Então, quando, por exemplo, vem um sinal da periferia, lá de uma, como é que eu vou dizer, de um radical, de um terminal livre, né, de um receptor, de um terminal livre, um receptor nociceptivo, que ele é despolarizado. Essa despolarização vem subindo esse sinal, né, esse estímulo, ele sobe pelo primeiro neurônio sensitivo, adentra no dorso posterior da coluna cervical, ascende para a região central, tronco encefálico, depois mesencéfalo e aí o córtex cerebral. Dentro dessas regiões, esse estímulo ele interage, cada uma faz os seus prognósticos, né? Uma dor ruim, uma dor irritante. A região cognitiva avaliativa já fala, não, eu já senti essa dor, e a região sensório-motor diz, essa dor é lá na lombar e é numa intensidade de 5 a 6 e ela está irradiada, né? Tudo isso é modulado principalmente assim, com uma maior influência nessa questão da dimensão cognitiva avaliativa, das estruturas da dimensão cognitiva avaliativa. E é importante entender isso porque ela está diretamente relacionada, essas modulações, a respostas, tá? Que podem vir, como, por exemplo,
Medo, cinesiofobia. Uma outra resposta que a gente pode perceber, um comportamento, né, que a gente pode perceber no indivíduo que tem dor, é, por exemplo, um comportamento de hipervigilância. Ele fica ali, sempre vigilante. Caramba, isso aqui eu não posso. Opa, quando começa a fazer um movimento que ele está percebendo, por exemplo, que está numa postura que vai flexionar, vai ficar flexionar demais a lombar, ele, opa, não, peraí, não posso, ajusta. O que ele percebe, fica sempre se vigilando para ver se está numa postura sempre considerada ideal, né? A gente vê um comportamento de evitação nesses indivíduos, né? Eles evitam sempre fazer alguma coisa que, por exemplo, possa levar ao agravamento ou aumento do quadro doloroso, ou que eles acreditam, pelo menos, e o movimento de antecipação. Esse indivíduo normalmente está sempre rígido, ele está sempre com uma musculatura contraída de forma antecipada demais para evitar movimentos considerados nocivos para a saúde dessa coluna. Ok, pessoal? Bem, até aqui, dúvidas, dívidas? Tudo tranquilo? Só ver se tem mais alguém que chegou, não? Ok. Deixa eu fechar. Beleza. Tudo tranquilo? Dívidas? Karen, Débora, Andressa? Tranquilo? Tá dando para acompanhar legal, pessoal? Conseguindo acompanhar bem o raciocínio? Ok. Show de bola. Bom, e aí a gente dando prosseguimento e já entrando na parte que realmente interessa, né, que é o que nos fez vir até aqui, o que diz as evidências em relação a essa postura inadequada, esses movimentos inadequados, como causa o fator real de risco para a dor lombar. O que a gente tem? O que dizem os estudos? O que dizem as evidências? Então, comecem as evidências. Ok? Show. Então, vamos começar com as evidências. Bom, quando dá uma... Vamos lá. Para começar, a gente vai começar com esse estudo aqui, que é um estudo que o objetivo dele é um estudo da Etiópia, em que o objetivo foi determinar a magnitude de fatores associados que contribuem para o desenvolvimento de lombalgia entre trabalhadores na atividade de cabeleireiros em salões de beleza femininos lá no norte da Etiópia. Se a gente for pensar, já que só tem meninas na sala, né? Se a gente for pensar nessas questões do contexto laboral dos cabeleireiros, normalmente, né, cabeleireira, barbeiro, hairstylist, a gente percebe que, por exemplo, quando vai fazer uma lavagem de cabelo, elas normalmente ficam muito flexionadas no tronco, por conta do ajuste, normalmente aquela cadeira de lavatório, né, é muito baixa, normalmente cadeira que vai cortar mesmo o cabelo, fazer todo o trabalho, ainda são ajustáveis, mas assim, são trabalhos de movimentos repetitivos, uma série de, teoricamente, né, de fatores que são considerados como possivelmente perigosos, né? Vamos lá, qual foi o desenho do estudo? Esse estudo foi um estudo transversal, ele foi realizado na cidade de Mekelle, em Tigray, norte da Etiópia, de janeiro a março de 2018. Com critérios de inclusão, todas as cabeleireiras que tinham 1 ano ou mais de experiência profissional no trabalho, e trabalhadores que fossem trabalhadoras em tempo integral e que trabalhavam nos salões de beleza femininos. Poderiam ser homens, poderiam ser mulheres, tá ok? Para deixar isso bem claro, não houve restrição quanto ao gênero. Tá? O tamanho da amostra foram 344 trabalhadores em salões de beleza. Bom, a coleta de dados, como é que eles coletaram dados? Como é que eles conseguiram estruturar esses dados? Através de questionário estruturado que foi aplicado por um entrevistador que foi usado para coletar esses dados, né? Então, vamos lá. Questionário estruturado, guarda isso, isso é importante. A variável dependente do estudo foi a dor lombar, ou tinha ou não tinha. As variáveis independentes foram os fatores sociodemográficos individuais, como idade, sexo, estado civil, escolaridade,
renda mensal, número de filhos, índice de massa corporal, se realizava ou não atividade física e com relação ao tabagismo. Também foram avaliados questões sobre o ambiente de trabalho e fatores ergonômicos, né? Qual era a formação profissional, a experiência, categoria a nível profissional, se a cadeira era ajustável, se a pia de lavagem de cabelo era ajustável, quanto que tinha de carga de trabalho, trabalhava quantas horas por dia, quantas vezes por semana, qual era o tipo de postura de trabalho, essa postura era uma postura inadequada, era uma postura considerada adequada, havia muito movimento repetitivo, né? Horário de trabalho, tinha intervalo, não tinha intervalo, todos esses fatores foram avaliados através desse questionário. E aí o que a gente encontra? Vamos lá, ó. Vamos analisar aqui. Estão conseguindo ver bem aqui o gráfico? Espero que sim. Tá? Alguns dados interessantes. Um percentual de 59% das pessoas, 59,4% das pessoas que disseram sentir dor lombar eram casadas. Então, se você não quer ter dor lombar, é melhor separar. No meu caso, eu já estou ferrado. Porque eu sou casado e se eu separar, acho que minha esposa me mata. Bom, não temos grandes diferenças entre gênero, né? Na verdade, até temos, porque a maioria era assustadoramente de mulheres, 289 mulheres contra 25% de homens, mas, assim, essa questão do gênero, as mulheres eram num percentual bem próximo, 48% tinham dor lombar nesse público feminino, 51% não tinham. Com relação aos homens, já tem uma desproporção maior, 36% apresentavam dor lombar, já 64% não apresentavam. Tá? Um outro fator importante aqui, interessante da gente ver, é a questão do sobrepeso, overweight, tá? No qual 63% das pessoas que tinham sobrepeso apresentavam dor lombar, né, dessas entrevistadas. As pessoas consideradas como saudáveis, ou seja, dentro de uma faixa de normalidade de peso do IMC, apenas 39% apresentavam algum tipo de caso de dor lombar, episódio de dor lombar, e as pessoas abaixo do peso, só 28% tinham. Tá? Beleza? E um outro dado interessante, e esse sim é muito interessante, principalmente que se a gente for ver, a atividade física. Daquelas 344 entrevistadas, só 287, só 27, na verdade, praticavam atividade física, 287 não praticavam. E, por curiosidade, elas formavam 49% das pessoas com dor lombar. Tá? Enquanto a incidência de pessoas sem dor lombar, e que frequentavam e que relataram não ter dor lombar, mas que praticavam atividade física, 74% não apresentavam dor lombar, eram assintomáticas. Tá? Ou seja, a gente já começa a pensar aqui que atividade física, ser fisicamente ativo, é um fator extremamente importante para o surgimento de dor lombar ou não. Tá? Ou seja, é um fator protetor. No que diz relação às questões envolvendo trabalho, né, as questões laborais, a gente vê aqui um relato com relação à postura, tá? Wakert posture, né? Uma postura considerada como desajeitada, inapropriada, errada, em que quem relatava que adotava uma postura inadequada, 55% dizia sentir dor lombar, 44% dizia que não. A gente tem uma diferença aí de 11%. É uma diferença considerável. No que diz respeito à atividade de tarefas repetitivas, né, atividades repetidas, ou seja, uma sobrecarga, né, associadas a Lélia e Dort, a gente percebe que quem disse que sim, 54% tinham dor, tá? Quem disse que não, 44% apresentavam dor. Tem aqui 9% de diferença,
é uma diferença também considerável. Tá? E, por último, a gente tem que levar em consideração a carga de trabalho. 140 pessoas das entrevistadas, elas relataram que trabalhavam mais de 10 horas. E não, por surpresa, a maioria do pessoal que tinha dor lombar, que relatou sentir dor lombar, 52% dessas 140 pessoas que trabalhavam mais de 10 horas, né, apresentavam dor lombar. Mas é uma diferença de 5%, 47%, por exemplo, diziam que não tinha. É uma diferença aí moderada, não diria que é uma grande diferença, mas sempre vale a pena a gente destacar. Já na questão ergonômica, é que a gente vai perceber um pouquinho mais como tem pouca diferença. Tá? A questão ergonômica, ela parece não ser um fator muito importante para essas cabeleireiras, esses cabeleireiros. Né? Por exemplo, cadeira ajustável, os que diziam que tinham cadeira ajustável, 50% tinha dor lombar, 50% não relatou dor lombar. Né? Os que não tinham, 46%. Que não tinha uma cadeira regulável, 46% relataram não ter dor lombar, 52%, ou seja, a maioria, que provavelmente teria que se adequar mais à questão do cliente, né? Não apresentavam quadro álgico. No entanto, questões de educação, de ergonomia, quem relatou que teve alguma aula algum tipo de aula, algum tipo de educação relacionada à ergonomia, postura, né, a organização postural e organização do esquema da estrutura de trabalho, 37% apresentavam dor lombar, 62% não. Quem não teve qualquer tipo de educação ergonômica, 54% apresentavam dor lombar, 45% não. Quem não teve nenhum tipo de... não eram profissionais, embora trabalhassem, por isso não tiveram essa questão da educação ergonômica, 56%, a maioria disse não ter dor lombar. Tá? Já no que diz respeito aos aspectos psicossociais, ou seja, a relação do trabalho, 57% das pessoas que tinham dor lombar, que relataram ter dor lombar, tinham estresse no trabalho, só seguir aqui a linha. Falaram que não tinham satisfação no trabalho, 59% apresentavam dor lombar. A relação com o chefe era uma relação ruim. Quem tinha relação ruim com o chefe, 66% apresentava dor lombar. E quem tinha uma relação ruim com os clientes, 58% apresentava dor lombar, o que mostra a importância desses fatores psicossociais, né, relacionados à dor. Lembra lá das questões que eu estava falando das dimensões, um pouquinho atrás, retroage as dimensões da dor. Tá? Isso aí tudo vai ter relação direta, de certa forma, com como a dor influencia, como essas questões psicológicas podem influenciar e modular dentro do cérebro a dor. Tá? Qual foi a conclusão, então, do estudo? O estudo mostrou que a lombalgia é um problema de saúde comum e que é relacionado ao trabalho dos cabeleireiros da Etiópia. Tá? Vale a pena só uma consideração a gente lembrar o seguinte, esse estudo ele foi feito através de questionário. E questionário é uma questão de percepção, é autorrelatado. É como esse indivíduo percebe possíveis gatilhos que geram a dor dele, tá, ok? Que são potenciais à dor. E isso vem baseado em crenças anteriores que a gente, às vezes, ouviu da mãe a vida toda. Tem que ter a postura correta para não ter dor, etc. e tal. Né? Uma outra conclusão é que o uso do lavatório de altura ajustável tinha um efeito protetor na dor lombar crônica. Na dor lombar, no caso. Não necessariamente crônica. Os resultados do estudo sugerem que estratégias eficazes para a intervenção da lombalgia devem ser levar em consideração as melhorias ergonômicas quanto aos aspectos comportamentais. Tanto quanto os aspectos comportamentais. Um outro estudo, uma outra galera
que também sofrem bastante dor lombar, relata bastante dor lombar, são os médicos. Isso aqui foi em Belgrado, na Sérvia. Esse estudo foi realizado em Belgrado com estudantes de medicina do 4º ano, né? O objetivo foi examinar a prevalência da lombalgia durante a vida, durante 12 meses, e uma prevalência pontual, tá? A incidência pontual, casos isolados de dor lombar entre estudantes de medicina numa clínica em Belgrado. O objetivo também foi identificar os gatilhos autopercebidos de lombalgia, ou seja, o que piorava a dor lombar ou contribuía para o surgimento dessa dor lombar, e investigar o impacto da dor percebida durante suas atividades diárias e em cima do humor, ou seja, o quanto que essa dor atrapalhou a sua funcionalidade e o quanto que atrapalhou a sua relação social, né? O tamanho da amostra foram de 459 indivíduos que participaram do estudo, num total de 533 estudantes de medicina do 4º ano, tá? Ou seja, teve uma taxa dos que completaram o questionário de forma correta ou de forma completa de 86,12%. O questionário ele incluía perguntas sobre características demográficas, como idade, sexo, local de residência, a prevalência de lombalgia ao longo da vida, 12 anos, prevalência pontual, a lombalgia, se tinha existência de lombalgia crônica, desencadeadores de lombalgia que fossem autopercebidos, como o estresse na universidade, durante o período de exame, sentado na universidade, colchão que dormia era desconfortável, essa postura corporal inadequada, né? O impacto da dor no funcionamento do diário, né? Na função diária, se dormir, caminhar, atividades cotidianas, o impacto da dor, como eu disse antes, no humor, raiva e ansiedade. Dos aspectos demográficos, a imensa maioria vivia em Belgrado mesmo, percentualmente falando, 61 homens, 39%, 118 mulheres. Desculpa, a maioria, na verdade, vivia fora de Belgrado, tá? Ou seja, isso envolve questões de transporte. Está relacionado, então, por exemplo, passar 1, 2 horas em pé no ônibus, chacoalhando, transporte público, de carro, horas sentado, tempo sentado, essas considerações são importantes. Uma alta prevalência ao longo da vida, 348 pessoas relatam que, dos entrevistados disseram que sempre tiveram dor lombar. Ao longo de 12 meses, 273 pessoas relataram ter tido dor lombar e uma prevalência aguda, 79%. Mas é engraçado que apenas 57 pessoas dos entrevistados dos estudantes relataram que tem dor lombar crônica. E aí vai muito do entendimento do que é dor lombar crônica, né? Muitas vezes as pessoas acabam entendendo que dor lombar crônica é ter dor o tempo todo, uma dor contínua. E não é bem isso. Dor lombar crônica é uma dor a um longo período de tempo, mas não necessariamente contínua. Ela pode ter períodos de recorrência, de flare-up, de escape. Bom, para a gente acelerar aqui, para tentar acelerar ao máximo, para também não tomar muito tempo de vocês, o que eles identificaram como gatilho? Principalmente postura imprópria, né? Uma outra questão que eles identificaram como um gatilho, os 3 maiores gatilhos para o surgimento da dor lombar foram, como eu disse, o maior gatilho, a postura imprópria, questões relacionadas a uma falta de exercício e questões relacionadas à fadiga muscular, tá? Ou fadiga generalizada, talvez até pela questão da própria trabalho, né? Da própria rotina de ser estudante de medicina, trabalho, estudante na área de saúde de forma geral, que sempre é muito estressante. Dormir foi o maior prejuízo que eles identificaram por conta da dor. Depois veio andar e atividades diárias, né? Fazer limpeza, né? Relações interpessoais até que não foram atrapalhadas pela dor, tá? Normalmente, com relação ao impacto do humor, a maioria se sentia um tanto quanto desanimado, vamos supor assim, um pouco. Alguns relataram raiva, né? E alguns relataram certo medo quanto à dor.
Poucos se sentiram, quarto aqui, deprimidos, e alguns sentiam horror, na verdade, né? Make me worry, e outros dizendo que faz sentir medo, tá? No menor impacto. Isso sempre tendo um maior ponto, né? Em alguns casos, que a prevalência é aguda, e menor, uma menor impacto, um menor impacto para quem teve uma prevalência ao longo de 12 meses, né? Ou seja, teve dor lombar em alguns episódios em 12 meses. Bom, o que foi a conclusão do estudo? Que houve uma prevalência de lombalgia que foi alta, né, entre os estudantes de medicina de Belgrado, e isso afetou significativamente a função diária e o humor desses estudantes. A maioria dos estudantes de sexo feminino tiveram uma prevalência bem maior em 12 meses e ao longo da vida, quando comparação ao sexo masculino. Isso dá uma ideia de que a prevalência da dor, do aparecimento, do surgimento de dor lombar, pode ser um indício que esse surgimento de dor lombar seja maior, mais prevalente em mulheres. Então, meninas, fiquem atentas. Mais um estudo ainda, para a gente falar em postura, é um estudo sistematizado, que teve como objetivo revisar, uma revisão sistemática, teve por objetivo revisar sistematicamente os ensaios clínicos controlados, randomizados e não randomizados, para obter informações sobre a eficácia das pausas na dor lombar durante o período de trabalho, ou seja, ficar sentado, né, em relação no escritório, de ficar muito tempo sentado no computador, trabalhando, com poucos períodos de pausa, ou com um intervalo muito longo entre as pausas, entre uma pausa e outra, né, um período de trabalho muito longo, poderia ser um fator agravador da dor? Bom, qual foi a conclusão que eles tiveram? Que os resultados revelaram que as evidências eram de baixíssima qualidade, elas apoiavam a eficácia das pausas na prevenção do desconforto, ou seja, ter pausas maior por alguns períodos, por um maior número de pausas durante o período de trabalho, da rotina de trabalho em trabalhadores de escritório, era mais interessante na redução e na prevenção do aparecimento de dor lombar do que ter poucas pausas ao longo do dia trabalhado. Tá? Foi identificado que a melhor forma de pausa seria uma pausa chamada, pelo estudo, de pausas ativas com alteração postural, ou seja, o indivíduo levantava do local de trabalho, dava uma andada, fazia um alongamento, dava uma mexida, se movimentava, né? Isso comparado a pausas estáticas, ou seja, ele parava de trabalhar, mas continuava na cadeira, pausas em pé, ou seja, ele parava de trabalhar e ficava em pé, ou continuar trabalhando, mas em pé em vez de sentado. Tá? Esse estudo falou basicamente sobre isso, foram essas comparações que eles fizeram nessas coletas desses dados e mostrou que parece, embora evidência de baixa qualidade, quando a gente fala baixa qualidade metodológica, que apoiou a eficácia para essas pausas e com qualidade moderada para pausas ativas e com alteração postural. Tá? Já quando a gente pensa em movimentos inadequados, flexão de coluna, a gente já começa a ver, vamos partir para esse pequeno estudo aqui, tá? Que teve por objetivo investigar a influência da postura lombar no recrutamento muscular do tronco, ou seja, dos músculos do tronco, na força, na eficiência neuromuscular durante o levantamento de alta intensidade. Basicamente, o que eles fizeram? Eles pegaram uma célula de carga, pegaram os indivíduos e botaram eles para fazer 3 formas para levantar uma carga. Tá? Uma forma que é considerada ideal, retificada. Tá? Você vê que coluna lombar, podem ver que a coluna lombar se mantém retificada, se mantém em uma posição neutra. Uma postura B, em que você tem uma leve flexão do tórax, um pouquinho mais flexionada. A postura C, que é a demida, que vai matar todo mundo, que vai fazer a hernia de disco vertebral voar na parede, né? A
postura mais lordótica, mais cifótica, com uma flexão da coluna lombar. Tá? Isso aqui foi mais ou menos o mecanismo que eles utilizaram, ou seja, tem uma carga de força, que você fazia uma força máxima com aquela postura, como se estivesse simulando pegando uma carga extremamente pesada. E aí, qual foi a conclusão do estudo? O estudo demonstrou que essas posturas, com elevação da coluna flexionada, elas aumentaram a capacidade de recrutamento muscular e tiveram um menor recrutamento muscular, uma menor sobrecarga muscular, um menor recrutamento muscular, aumentar a capacidade do corpo de gerar um maior momento extensor, ou seja, gerar um maior torque, maior produção de força, com menor recrutamento muscular. Tá? Basicamente foi isso que aconteceu, ou seja, a postura maledeta, a inominável, tem menor exigência e gera uma maior produção de força. Curioso. Uma outra revisão de literatura sistemática com meta-análise teve por objetivo investigar se a flexionar a coluna lombar durante o levantamento é um fator de risco para o início e persistência da lombalgia, ou se a flexão da coluna também poderia ser flexionar a coluna durante o levantamento é diferente em pessoas com e sem dor, ou seja, pessoas com dor lombar flexionam de forma diferente a coluna, não fazem, flexionam menos. E aí, o que a gente concluiu? O que os pesquisadores fizeram aí com esse apanhado? Ó, isso aqui tudo é estudo. O que eles perceberam? Para esse lado aqui, tá? Onde está o cursor, são os indivíduos que flexionam menos a coluna, indivíduos com dor lombar que flexionam menos a coluna, exploram menos o potencial do corpo. E aqui, por esse lado, são os que exploram mais. Tá? Então, no que diz respeito aos estudos de corte seccional, ou seja, estudos de curta duração observacionais, eles perceberam um predomínio de indivíduos que flexionam menos a coluna, eles tendem a ter uma postura, adotar uma postura diferente, uma postura de posição mais neutra. Nos estudos, isso aqui, desculpa, gente, só para afirmar, tá? Estudos de cross-sectional, ou seja, estudos observacionais, em que viram a relação entre o tronco e a pelve, os indivíduos tenderam a flexionar menos a coluna. Quando eles estavam vendo intralombar, ou seja, o movimento dentro, entre as vértebras lombares, os indivíduos com dor que tendiam mais a ter uma certa diferença, né? Tendiam um pouquinho, ali está bem no meio da fila, aqui da linha que separa, mas ainda com uma leve tendência a flexionar menos a coluna. Tá? E nos estudos de longo prazo, intralombar, ou seja, entre as estruturas lombares, percebeu que os indivíduos tendiam a uma maior movimentação da coluna lombar, a flexionar mais a coluna lombar, explorar mais as possibilidades que a coluna lombar entrega. Então, chegaram a essa conclusão que não tem uma literatura, uma evidência confiável, ou seja, ainda é muito obscuro. Né? Se os indivíduos eles flexionar mais a coluna, flexionar menos, vai fazer alguma diferença, porque a maioria tem dor lombar e mexe menos a lombar, flexiona menos a coluna. Tá? Ó, a gente pode perceber que tem uma tendência aqui, ó, muito mais para flexão, pequena, inconclusiva, mas ainda tem uma tendência maior, segundo essa meta-análise. E aí a gente pensa assim, de acordo com essas conclusões desses estudos, que conclusões, né, nós chegamos, afinal, com base nos estudos? Algumas conclusões que a gente pode ter. Primeiro, a dor lombar é multifatorial. E como é uma condição multifatorial, a gente tem que ter, mais do que procurar causas, a gente tem que procurar fatores, ou seja, ter um olhar mais holístico e usar uma abordagem
biopsicossocial, em que contextos biológicos, como no caso do lombar, presença de hérnia, presença de estenose lombar, presença de artrose, presença de bico de papagaio, espondilolistese, espondilólise, tudo isso são fatores que podem vir a contribuir para o surgimento da dor lombar, mas eles não são causa, não necessariamente. Fatores psicológicos, tá? Como eu disse antes, esses fatores psicológicos relacionados à dor estão principalmente ligados a questões de comportamentos mal adaptativos, evitação, medo, cinesiofobia, e entender o contexto social, tá? Por exemplo, no caso das cabeleireiras, cara, a maioria trabalhava mais de 10 horas no salão, tinha uma jornada de trabalho de 10 horas ou mais, né? É uma jornada complicada. Imagina você ficar ali 10 horas, com alguns períodos de pausa, mas 3, 4, 5, 6 horas em pé, atendendo um cliente atrás do outro, né? Os fatores psicológicos também estão envolvidos diretamente, de certa forma, com o contexto social. A gente viu no caso também das cabeleireiras que, basicamente, quem se dava mal com o chefe, quem não gostava do trabalho, ou quem odiava o cliente, tinha, ou seja, que estava totalmente satisfeito, queria ser astronauta, não cabeleireiro, estava totalmente, apresentava um quadro pior de sintoma, né? Tinha uma maior presença dos sintomas. Perfeito? O que a gente tem que levar em consideração, então, quando a gente pensa em dor como um quadro multifatorial? A gente tem que pensar em qual o mecanismo predominante da dor. Essa dor é uma dor de predominância de mecanismo nociceptivo, ou seja, é uma dor devido a um estresse, um estímulo mecânico ou químico ou térmico. É uma dor de origem neuropática, ou seja, tem alguma afecção de sistema nervoso central, é uma dor por causa de um AVC, é uma dor por causa de uma radiculopatia, é uma dor por causa de uma estenose lombar, ou ela é uma dor nociplástica, que é o terceiro descritor da dor, que surgiu em 2018, que é também por mais uma força-tarefa que investigou a necessidade dessa dor, desse descritor, que normalmente é aquela dor de origem específica, mas que existe por trás dessa dor de origem específica um mecanismo neurofisiológico, um mecanismo que explica o porquê dessa dor e está muito atrelada à sensibilização central. Qual é a subcategoria dessa dor? Essa dor ela é aguda, ela é subaguda, ela é crônica, a gente tem que entender isso para poder tratar e para poder entender qual é a relação dessas questões de movimento e dessas questões, principalmente de postura, que a gente está abordando, né? E qual é a subcategoria quando a frequência da dor? É uma dor contínua, o indivíduo tem sempre uma dor leve a moderada, todo dia, toda hora, o tempo todo. É uma dor recorrente, com flare-up, ou seja, é um indivíduo que tem períodos de horas, de dias, de meses, de anos, sem dor, e no meio desses períodos sem dor ocorre um escape de dor, ele tem uma agudização da dor. Ou é uma dor contínua com flare-up, ou seja, uma dor moderada com episódios de aumento da dor, que vão, por exemplo, numa dor, numa EVA, ou numa escala numérica da dor de 3, 4, 5 ao longo de um ano, com períodos em que você tem o escape, a dor vai para 7, 8, 9. Né? A gente tem que entender, dentro desse mecanismo, dentro dessa abordagem multifatorial, conseguir compreender bem quais são, como se engloba essa dor para poder tratar melhor, inclusive, essa dor. Porque para cada tipo de mecanismo e de... Deixa eu até voltar. Cada tipo de mecanismo da dor, para cada tipo de subcategoria temporal, para cada tipo de subcategoria de frequência, quanto à frequência da dor, a gente vai ter que tratar de um jeito. Ou seja, o indivíduo pode ter uma dor nociceptiva, aguda e contínua. Ele pode ter uma dor nociceptiva, subaguda
e contínua, ou recorrente, ou contínua com um episódio de flare-up, a gente pode ter um indivíduo com uma dor neuropática crônica, recorrente, com flare-up, períodos assintomáticos, períodos sintomáticos. Tá? Então, o segundo momento que a gente tem que levar, uma segunda consideração, a dor ela altera a forma como nós nos movemos. Estudos indicam que a dor apresenta indivíduos com dor, os estudos eles apontam que indivíduos com dor apresentam uma variabilidade motora reduzida. Vamos olhar aqui a garganta que está ficando seca. Né? Os estudos apontam que esses indivíduos eles podem ter uma variabilidade motora reduzida. O que significa? Que o sistema nervoso central ele explora menos possibilidades de resolução de problemas. Ou seja, se eu quero pegar uma caneta que caiu no chão, esses indivíduos tendem a usar a mesma estratégia motora. Em vez de flexionar o tronco para pegar uma caneta, é uma caneta, não estou falando de um botijão de gás, um tonel de chope, né? É uma caneta, ele tende a usar a mesma estratégia que ele usa, por exemplo, para levantar uma caixa pesada, tá? Uma carga mais elevada. A longo prazo, médio e longo prazo, utilizar uma mesma estratégia o tempo todo tende a ter uma maior sobrecarga tecidual. Tá? Você sempre está impondo carga naquele mesmo tecido por estar fazendo daquela mesma forma. Você não distribui as cargas de uma maneira eficiente. Tá? E aí, pensando nisso, para corroborar essas questões, com relação a essa questão da variabilidade motora, do quanto esse movimento ele é alterado em indivíduos com dor, eu trago alguns estudos, né, alguns artigos. Por exemplo, esse estudo ele tem por objetivo investigar como as expectativas de carga modulam a cinemática e o controle neuromuscular durante uma tarefa de levantamento de estilo livre com cargas esperadas, variadas em indivíduos com e sem dor lombar. O que significa, na verdade? O que eles fizeram? Eles pegaram 3 fileiras de cargas, tá? Mais variadas cargas. Uma fileira tinha uma etiqueta branca que dizia qual era o peso daquela carga, né? Que eram caixas com cargas variadas. Iam de 6,8 a 13,6. Tá? Você tinha uma outra fileira em que os indivíduos tinham que pegar o peso, em que tinha um cartão azul. Esse cartão azul, na verdade, ele era falso. Ele trazia a informação de que cada caixa tinha uma carga de 4,5 quilos, por exemplo, quando, na verdade, tinha 6,8. Então, ele tentava trazer a expectativa do indivíduo estar baixo, ou seja, ter baixas expectativas quanto à carga. E uma outra fileira de cargas em que o indivíduo que tinha etiquetas vermelhas, em que a carga era mais alta, pelo menos é o que dizia. Mas, na verdade, as 3 fileiras tinham a mesma carga da primeira fileira. Ou seja, todas as cargas eram iguais. O que mudava era a informação da etiqueta, que era ao que tinha acesso realmente os indivíduos que eram voluntários desse estudo. E o que foi percebido? O que se percebeu é que os indivíduos com os participantes com dor lombar, eles tiveram uma alteração na sua forma de se, na forma de se movimentar com relação à flexão da coluna lombar, quando, né, a cinemática alterou, o controle neuromuscular alterou, quando estava correlacionado, quando comparado com os indivíduos sem dor lombar. Tá? Eles compararam os indivíduos com dor lombar e sem dor lombar. Tá? Ou seja, quando a carga, a expectativa era de uma carga alta, você tinha uma alteração no movimento do quadril, um movimento mais, um aumento dos músculos do quadril e do tronco, principalmente relacionada a uma maior atividade. Quando a carga, a expectativa era menor, você tinha uma redução da atividade. Os indivíduos sem dor mantiveram basicamente a mesma linha, o mesmo tipo de ação, para carga leve, para carga pesada. Tá?
Então, esse presente estudo que ele mostrou é que as expectativas com relação à carga, elas modulam as condições de levantamento. Ou seja, se você tem uma carga mais leve, você espera levantar uma carga mais leve, você tende a segurar um pouquinho na força, segurar um pouquinho na atividade muscular. Se você espera uma carga mais elevada, você tende a fazer mais força. Quem nunca pegou uma mochila de um conhecido, de uma pessoa que estava próxima, que pediu, pega minha mochila, pega minha mala, pega minha bolsa, pega também, por favor. E você estava com a expectativa de uma carga leve, na hora que você levantou, falou, tem chumbo aqui? Isso é uma coisa bem normal, né? A gente sabe que isso acontece com alguma frequência. Tá? Vamos lá para acelerar, para não ficar muito tarde. Um outro estudo, ele avaliou a coordenação intra-articular e interarticular, além do fenômeno de reflexo da flexão-relaxamento. Tá? Isso em adultos com dor lombar durante uma tarefa de flexão. Então, o objetivo principal desse estudo foi investigar até que ponto os padrões de coordenação lombopélvica e do quadril, da região do quadril, geravam esse reflexo de relaxamento e flexão. Ou seja, quando você chega no ponto máximo de flexão da coluna, você tem um momento de relaxamento da musculatura da região dorsal, da região paravertebral, na hora de subir. Isso é esse fenômeno do relaxamento de flexão. Tá ok? Ele avaliou o grupo eletor da espinha da coluna diferentes, adultos com e sem lombalgia durante flexão. O objetivo secundário foi explorar se essa relação entre a coordenação interarticular e a flexão-relaxamento, né, o reflexo, esse momento de flexo-relaxamento, era igual ou diferente em ambos os grupos. O que a gente percebeu? O que o grupo, o que os estudos, os pesquisadores encontraram? O que eles encontraram foi uma alteração muscular nos indivíduos, entre os indivíduos com e os indivíduos sem lombalgia, ou seja, os indivíduos sem lombalgia, eles tinham uma maior atividade do multífido, uma atividade maior de um lado em relação ao outro, lado esquerdo em relação... Opa, peraí que eu me enrolei aqui, porque tá pequena aqui. Desculpa, meninas, deixa eu ajustar aqui, tá? Durante o período de flexão, você teve uma baixa ativação, ou seja, no final da flexão, e um aumento da ativação muscular, principalmente uma alteração nas pessoas com dor lombar com relação ao multífido, essa região aqui, que indica que o multífido tem que ser sempre avaliado em questões de estudo, quando a gente tem o recurso de uma eletromiografia, para poder entender como é que está, para fazer um trabalho com feedback, para tentar uma maior ativação postural, ou seja, teve uma menor ativação em indivíduos com dor lombar na hora de levantar a carga. Tá? Já com relação à cinemática, essas questões da coordenação, o que se percebeu é que os indivíduos com dor lombar, que são essa linha tracejada, em comparação aos indivíduos sem dor lombar, apresentaram uma maior velocidade angular. O que significa? Eles tinham um movimento mais lentificado. Eles faziam um movimento de abaixar mais lento que os indivíduos sem dor lombar, demonstrando que havia uma alteração, tá? Encontra uma alteração na forma de se movimentar desses indivíduos. Tá? Então, o estudo demonstrou uma maior coordenação fora de fase para o quadril, para o par quadril-articulação lombar, ou seja, a relação do quadril com a lombar inferior, tá? Região ali lombosacra, L3 e L4, L5, L5, S1, tá? Em pacientes com lombalgia. Só para deixar claro, para quem não tem ainda assim, um grande conhecimento com relação à questão dos sistemas dinâmicos complexos, com relação à não linearidade do corpo humano, essas questões da neurociência mais moderna, quando a gente pensa em fora de fase e em fase, pensando em indivíduos com dor lombar,
indivíduos com dor lombar tendem a ter uma correlação, uma coordenação mais em fase entre as articulações, por exemplo, do quadril durante a marcha. O que significa? Em fase, aqui eu tenho, tá? Conseguem ver minha mão legal, meninos? Então, dá um feedback aqui, vocês estão conseguindo ver legal na imagem? Tá? Aqui eu tenho a minha mão. Aqui eu tenho... Opa, desculpa. Aqui eu tenho o quadril. Quando eu estou em fase, isso significa, por exemplo, quando eu dou um passo para frente com a perna direita, o meu quadril e as minhas vértebras lombares, a região lombar, ela roda para a direita em conjunto. Quando eu estou fora de fase, elas rodam de forma diferente. A coluna vertebral, a coluna lombar, a região lombar não roda, e a região do quadril faz um movimento rotacional, com o lado direito para a direita, ou eles rodam de forma desconexa. Tá? O que significa? Basicamente, quando você roda junto, significa que você tem rigidez, você tem uma proteção. Tá? Então, você está mais em fase. Eles estão andando indo na mesma direção. Quando você está mais fora de fase, significa que você explora mais. O corpo está mais solto, ele consegue explorar mais soluções, ele consegue explorar mais combinações de coordenação. Tá? Então, o que foi percebido é que a articulação lombar inferior dos pacientes com lombalgia durante a flexão ficou mais fora de fase, o que foi uma surpresa. Mas, de qualquer forma, o grupo, né, de dor lombar mostrou que durante o relaxamento de flexão foi bem menor, ou seja, ele teve mais redução, ele ficou mais rígido, ele relaxou menos nessa fase final da flexão do tronco, demonstrando que há uma alteração do movimento devido à dor. Uma outra coisa que a gente tem que considerar, as crenças do paciente vão interferir na dor desse paciente. Tá? Mais uma vez, relembrem-se, vai lá atrás e busca as 3 dimensões, cognitiva afetiva, afetiva e motivacional, sensória discriminativa, cognitiva afetiva. Tá? A gente tem 3 estudos aqui que reforçam essa ideia de que as crenças dos pacientes interferem na dor deles, bem como as nossas crenças, o que a gente acredita em relação ao tratamento, em relação a como são as causas que geram a dor, como, por exemplo, postura e movimentos errados ou perigosos, também vão interferir no tratamento e na própria dor do paciente, porque eles confiam no que a gente fala. Né? Então, esse estudo aqui de 2004, que é um estudo até antigo, ele avaliou como os fisioterapeutas acreditavam que, como a crença dos fisioterapeutas sobre a dor, suas crenças sobre a dor, na verdade, como as... Peraí, desculpa, vamos lá, recomeçando. Tá? Na verdade, o que ele avaliou? O que eles fizeram? Eles estudaram para ver o quanto que as crenças dos fisioterapeutas tinham influência sobre o manejo dos pacientes com dor lombar crônica. Ou seja, as crenças, elas têm uma relação com o comportamento do indivíduo e o comportamento está diretamente relacionado, também interfere nas crenças. Tá? Basicamente, o que eles tiveram foi uma visão de que os atributos que os fisioterapeutas consideravam importantes neles, eles se consideravam bons fisioterapeutas, se consideravam fisioterapeutas experientes, profissionais experientes, gabaritados, tinham direta relação, né, o quanto que eles tinham, por exemplo, de expertise, para ser mais exato, ou seja, tempo de trabalho, cursos que já foram feitos, a crença deles na capacidade deles alterava diretamente, mexia diretamente na forma como eles explicavam a causa da dor dos pacientes. Eles acabavam classificando os pacientes como pacientes difíceis ou bons, né? Pacientes complexos, pacientes proativos, e tudo isso acabava, essas crenças sobre os pacientes, sobre as capacidades deles, e afetavam a explicação deles sobre as dores dos pacientes e acabavam interferindo diretamente nos resultados de tratamento, o que acabava interferindo em como o paciente, o fisioterapeuta, se
via, porque, por exemplo, ele entendia que um paciente ruim, paciente difícil, tendia a ter um mau prognóstico. Então, ele já ficava desmotivado para atender aquele paciente, né? A abordagem já não era uma abordagem, não tentava coisas novas, experimentar novas terapêuticas, ou experimentar novos exercícios. Tá? Então, apesar da esmagadora literatura a favor de uma visão biopsicossocial, porque esses fisioterapeutas tinham uma enorme visão biomédica, tá? Essa abordagem biopsicossocial não foi praticada pelos fisioterapeutas participantes do estudo. O que significa? Na verdade, eles acreditavam nessa visão, essa abordagem biopsicossocial, só que eles não aplicavam. Tipo, não, a dor é biopsicossocial, mas na hora de aplicar ele falava, a culpa é da postura. Tá? Então, as narrativas que eles tinham eram abordagens biomédicas. E assim eles consideravam difícil tratar esses pacientes, ficavam frustrados, desanimados e até se sentiam tinham dificuldade de se sentir solidários aos pacientes, até empatia pelos pacientes. Tá? Isso acabava contribuindo para uma baixa eficácia dos pacientes e para uma crença de expectativa de resultado em relação aos resultados muito baixas desses pacientes. Um outro estudo que foi publicado na Brazilian Journal of Physical Therapy, né, revista brasileira de fisioterapia, foi um estudo que estava, na verdade, vendo a crença dos fisioterapeutas, dois campos de fisioterapeutas, e de estudantes de medicina na Bélgica e na França, se eu não me engano, com relação ao quanto eles acreditavam que era perigoso alguma dessas posturas. Tipo, qual é a postura mais perigosa que é pegar uma caneta no chão? Com relação a indivíduos que têm dor lombar ou contra o surgimento da dor lombar. Tá? E o que eles encontraram? Na verdade, encontraram que teve um equívoco alto sobre a lombalgia, que foi influenciado negativamente pela experiência a experiência atual ou pregressa dos terapeutas e dos médicos. Tá? Ou seja, eles tentaram avaliar o que estava relacionado ao equívoco, porque nenhuma dessas posições, para pegar uma caneta no chão, teria qualquer perigo. Né? Então, o que eles perceberam é que as crenças estavam diretamente relacionadas às experiências prévias desses indivíduos. Ou seja, eles associavam a uma determinada postura à dor que eles já sentiram e, por isso, eles consideravam aquela determinada postura perigosa. Tá? E eles transmitiam isso para os próprios pacientes. Eles transmitem as crenças deles para os pacientes. Isso interfere no tratamento. Uma outra e último estudo que foi feito aqui no Brasil pelo grupo de pesquisa em dor, que é um grupo capitaneado pelo Felipe Reis, que eu tive até a oportunidade de assistir a palestra agora no Cobraf essa semana passada, né, pelo Ney Meziar, que foi meu professor no mestrado, o Leandro Calazans, que participou da banca do meu mestrado, da minha defesa de mestrado. Olha só que interessante, hein? O quanto isso é importante. Essa pesquisa ela avaliou o quanto de informação que continha nos sites oficiais brasileiros, patrocinados por órgãos governamentais ou por conselhos de associações profissionais de medicina e fisioterapia, demonstraram um baixo padrão de credibilidade. Ou seja, eles foram lá no site do Ministério da Saúde, no site da Associação Brasileira de Medicina, Associação Brasileira de Ortopedia, Associação Brasileira de Neurologia, Sociedade Brasileira de Ortopedia, Sociedade Brasileira de Neurologia, nas entidades de fisioterapia, a Abrafito, né, Associação Brasileira de Fisioterapia Trauma Ortopédica, na SONAF, na Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, enfim, em todas essas associações, foram nos sites ver quais eram as informações que eles traziam para o público, para os profissionais, com relação a como identificar e como manejar a dor lombar ou evitar, prevenir a dor lombar. Só para resumir, tudo isso aqui de azul são as informações que são recomendadas nos principais
guidelines, né, dos principais guias, que são as referências no mundo, para as tomadas de decisão, por exemplo, da OMS, como, por exemplo, a IASP, né, que é a Associação para o Estudo da Dor, Internacional para o Estudo da Dor, a NELSER, que é, se eu não me engano, é europeia, que é a Associação do Estudo da Fibromialgia. Você tem uma série de associações internacionais de alto prestígio que são considerados o top e que formam esses guidelines com os melhores, com força-tarefa, com os melhores pesquisadores. E, bom, para resumir, quando a gente está falando em permanecer ativo para indivíduos com dor lombar, que é a recomendação primordial hoje nesses guidelines, ela é ausente na grande maioria dos sites que foram visitados, sites oficiais, hein, de entidades da área de saúde. Não eram benditos ou simplesmente não existiam, tá? Eram pouco relatados. A relação era, no caso aqui em vermelho, né, em grená, tudo que está em grená aqui são as relações, são o que foi encontrado que realmente batia com o que é preconizado pelas entidades mais importantes e que definem as melhores práticas para se tratar uma determinada condição. Em azul é a ausência da informação baseada nesses guidelines, e a gente pode ver que é grande, ou seja, não tem informação correta. Então, uma quarta ponto-chave que a gente tem que trazer aqui é evitar a propagação de crenças limitantes para evitar o efeito nocebo, né? Porque essas limitantes elas tendem a facilitar o surgimento desses comportamentos mal adaptativos, que são cinesiofobia, catastrofização, evitação, antecipação. Tá? Para trazer para a prática, para a vida real, isso aqui são alunos meus, tá? Clientes meus. Olha só esse indivíduo aqui, ó. Percebe como é que ele agacha? Evitando fazer a flexão. Ó, como é que é atrasada a flexão do quadril. Porque ele tenta não flexionar a coluna. Ele não quer fazer uma báscula de pelve, ele não quer forçar, deixar a coluna flexionar. Viu? Olha como é que ele está rígido. O comportamento dele é duro, cinesiofóbico, antecipando o movimento. Isso aqui é uma cliente minha, que acabou de operar de coluna, fez uma absorção da hérnia de disco, está excelente agora, mas olha o comportamento dela, olha como é que ela senta e olha como é que ela levanta apoiando a mão nas pernas. Ela não confia na coluna dela, não confia que a coluna é capaz de suportar o peso dela de subir. Olha a mão, olha como é que é rígido, olha como é que ela não flexiona nada. Eu pedi aqui para ela tirar o tênis e calçar. O banco está aqui, em nenhum momento ela pensou em sentar no banco, flexionar e calçar. E esse tênis aqui, gente, não tem cadastro, tá? Olha o movimento, como é que flexiona pouco a coluna. Olha como é que é reto. Tirou com o pé, até aí, ok, eu também faço isso. Acho que todo mundo faz porque está preguiça. Mas a hora de calçar, ela olhou para o banco. Percebe que ela olhou para o banco e falou, não vou sentar para não ter que flexionar a coluna. É um comportamento que é adquirido, mal adaptado. Percebe? Ela tira. Ó. Aí, ó, calça. Olha para o banco. E vai calçar com o pé, para evitar de flexionar a coluna. Eu pedi para essa minha mesma aluna, para ela pegar esparadrapo que eu botei ali no chão. Leve. Olha como é que está rígida a coluna, como é que ela usa muito mais uma estratégia de quadril e joelho. Tá? É um comportamento mal adaptativo. Ela está evitando. Ela tem medo de flexionar, ela tem medo de fazer esse movimento. Deu para perceber? Então, em última análise, inferir casualidade, risco elevado a posturas que são adotadas pelo nosso paciente, pelo indivíduo que tem dor, pelo nosso aluno, pelo nosso cliente, ou determinados movimentos indicar esses como prejudiciais, como potenciais riscos, como potencialmente nocivos,
é extremamente desaconselhável, impróprio e tem uma forte capacidade de nocividade, justamente por gerar essas más adaptações a esse paciente, a esse indivíduo. Então, como disse Stan Lee, pelas palavras do tio Ben no Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a gente tem um grande poder quando a gente está atendendo indivíduos nessa situação que são vulneráveis e que esperam empatia e querem que a gente traga a solução para o problema que eles têm, eles querem uma solução para o problema, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu agradeço a presença, tá? De vocês até agora. Vou parar aqui com a transmissão. Espero aí que vocês tenham gostado. Parar aqui, ó. De gravar.